Em 1964, nós tivemos o golpe que todos conhecem, mas o período que nós temos aí, antes de 64, um período riquíssimo dentro do movimento popular, dos movimentos dos partidos de esquerda, incluindo aí o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, a AP, as Ligas Camponesas, a POLOP e outras organizações que estavam, junto com os sindicatos, com os movimentos estudantis, estavam de tal forma pressionando o governo, pressionando a sociedade para mudanças importantes na estrutura do país, que o governo de João Goulart foi obrigado a abraçar essas bandeiras pelas reformas. E essas reformas, principalmente a reforma agrária e as questões relativas à saída de capitais nacionais para o exterior e a questão das empresas estrangeiras, foram questões de suma importância no contexto que veio culminar com o golpe de 64. Nós sabemos que o comício do dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, quando o presidente da República, juntamente com todo o movimento popular que estava apoiando as reformas de base, fazem um comício com 200 mil pessoas e, naquele momento, o presidente da República assina uma lei criando a reforma agrária no Brasil naquele momento, de tal forma que 15 quilômetros de cada lado, de cada margem das rodovias federais, das ferrovias, dos açudes por causa do Nordeste, eram terras passíveis de reforma agrária. É bom que as pessoas compreendam que naquela época 60% da população brasileira ainda vivia no campo. A população urbana nossa era menor. Esse quadro vai começar a se inverter pós-golpe, pós-64. Quando houve o comício, e com essas medidas tomadas pelo presidente João Goulart, aquelas conspirações que começaram após a renúncia do senhor Jânio Quadros, presidente Jânio Quadros, em 1961, encabeçadas principalmente por Golbery Couto Silva, pelo Castelo Branco e por todos aqueles generais que ficaram conhecidos, que passaram, que foram ser presidente futuramente. Essa conspiração, de certa forma, em 64, ela já tinha praticamente minado toda a estrutura do Exército Brasileiro, nas três armas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Estávamos na época da Guerra Fria. Os opostos se odiavam. Que opostos? A Guerra Fria todo mundo sabe que tinha de um lado a União Soviética comunista, o leste europeu e o mundo capitalista. O Brasil se alinhava aos Estados Unidos. Os militares aqui já deram o golpe. Já deram o golpe de 64, fundamentando que o Brasil ia se transformar numa república comunista, num país comunista. Então, pode até ser explicado o seguinte, que comunista para eles era bicho de sete cabeças, e o ódio era tamanho que qualquer coisa que fizesse com esse pessoal era pouco. Eu acho que a lógica era essa. Mas é bom que tenhamos em mente também, falando em Guerra Fria, que os Estados Unidos da América jamais aceitariam, naquela época, e até hoje eu acho que não aceita, uma segunda Cuba. E Cuba, naquela época, foi um país que estava desafiando. Tanto assim que nós sabemos
Os documentos são fartíssimos, né, das ligações dos conspiradores com o embaixador Lincoln Gordon no Brasil, né, e das manobras da Quarta Frota Americana na época do golpe, que se houvesse uma divisão do país, ou se houvesse um embate militar, eles imediatamente entrariam. Que uma coisa é certa, historicamente, quem conhece os fatos sabe que os Estados Unidos jamais aceitariam uma outra Cuba aqui. Quando Mourão Filho e Magalhães Pinto, no dia 31 de março, na madrugada, se sublevam, apressando o golpe não estava previsto para aqueles dias. Eles se antecipam como se já tivesse havendo uma corrida para quem chegasse ao poder. Porque naquela época, é bom que todos entendam que o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, e o de Minas Gerais, Magalhães Pinto, eram oposições, faziam oposição ao governo Jango e a todo o movimento popular, e todos eles eram candidatos a presidente da República. E, aliás, a eleição ia acontecer em 65. E o Brizola também era candidato. Então, olhem bem, quando acontece o levante em Minas, o presidente da República, ele tinha algumas condições, se ele fosse rápido em algumas decisões, de resolver o problema. Mas ele demorou. Ele vai para o Rio de Janeiro e no Palácio das Laranjeiras ele fica o dia inteiro negociando. O ministro da Guerra, Jair Dantas, estava doente. O Estado-Maior do Exército praticamente na mão do Castelo Branco, que era um dos principais mentores do golpe, comandantes do golpe. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, de linha direita, de extrema direita, ele de imediato, quando Magalhães Pinto toma aquela decisão em Minas Gerais, ele também mobiliza suas tropas, tá? Faz do seu palácio um reduto, assim, com proteções, com caminhões e com tudo, porque ele imaginava que ali no Rio de Janeiro as tropas dos fuzileiros navais, que ainda eram fiéis ao presidente da República, invadiram o seu palácio. Mas nada disso aconteceu. As coisas vão acontecer na noite do dia 31, quando o presidente da República, conversando, que já havia conversado inúmeras vezes por telefone com o comandante do 2º Exército, o Amaury Cruel, e o Amaury Cruel tinha em suas mãos o comando das forças mais importantes do Exército brasileiro. Só que havia uma questão. Aquelas pessoas que em 1961, dentro do Exército brasileiro, começaram a conspirar para derrubar o presidente da República, porque diziam que o presidente João Goulart iria criar no Brasil uma república sindicalista com viés comunista, apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro e tendo a seu lado o próprio Luiz Carlos Prestes. O que se vai perceber? Que o próprio 2º Exército, do qual o senhor presidente da República, João Goulart, tinha plena confiança, nem o comandante do 2º Exército tinha o controle total da situação. E isso se deu principalmente porque aquela conspiração havia chegado ao 2º Exército e havia chegado ao Estado-Maior do 2º Exército. Nessas conversas por telefone entre o presidente da República e o Amaury Cruel, a última conversa se deu talvez por volta das 10 horas da noite, e o presidente da República cobrando uma posição dele, ele dizia que estava ali, junto com seu alto comando, pronto para descer com suas tropas para o Rio de Janeiro, para dar apoio ao presidente da República.
mas só tinha uma exigência simples: que o presidente da República prendesse os comunistas, fechasse as centrais sindicais, fechasse os sindicatos, que ele deixasse de governar com os sindicalistas e fosse, evidentemente, governar com eles. Eles quem? Os que estavam dando as cartas naquele momento. O presidente João Goulart responde dizendo que jamais iria trair os seus amigos, jamais iria trair as suas ideias e jamais iria trair o povo brasileiro. Olha, estatísticas de opinião, pesquisas de opinião, naquela época que antecedeu ao golpe, o presidente da República tinha por volta de 60% a 70% de aprovação popular. Mesmo com todas aquelas marchas com Deus e a família pela liberdade, que aconteceram em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, posteriormente. A partir desse momento, que o presidente da República não aceita as condições do Amaury Crua, do segundo Exército, nós temos aí o quê? Os fatos sendo determinados. O golpe praticamente já estava vitorioso. Então, o próprio Amaury Crua coloca nas costas do presidente da República dizendo que o senhor tomou a decisão. A partir desse momento, o segundo Exército desce para o Rio de Janeiro, não para garantir o presidente da República, mas para se aliar às tropas de Minas Gerais, que já estavam caminhando para o Rio de Janeiro, e aniquilar com qualquer resistência que poderia haver no primeiro Exército ali no Rio de Janeiro. Com isso, o presidente da República foi para Brasília. De lá, ele se encontra com Tancredo Neves e vai para o Rio Grande do Sul numa última tentativa de resistência. Chega no Rio Grande do Sul, ele mais o Brizola principalmente, que já estava lá, consegue tomar o Porto Alegre. O governador Hildo Meneghetti vai para o interior. Quando eles vão fazer um levantamento da situação militar do Rio Grande do Sul, o general Ladário, que foi nomeado naquele momento comandante do Terceiro Exército, eles chegaram à conclusão que o Terceiro Exército já estava totalmente sublevado, já era totalmente revolucionário, entre aspas, como eles diziam. Não restou outra saída a não ser o presidente da República pegar um avião e ir para o Uruguai, Brizola fazer o mesmo. A vitória do golpe já estava consolidada, resumidamente. As prisões começaram. E aqui, em Goiás, as coisas terão caminhos similares. Não tão similares, porque o governador Mauro Borges, ele por tradição, ele era um homem ligado ao movimento popular. Mauro Borges foi um cidadão até de uma visão administrativa interessante, que ele deu uma estrutura administrativa para o estado de Goiás que não havia antes, num planejamento que não havia antes. Inclusive, o Mauro Borges fez uma coisa que pouca gente sabe na história, que ficou esquecido, que foi a criação de uma empresa chamada Despetrol, distribuidora do petróleo goiano, baseado naquela linha nacionalista. Né? E naquela época, a Petrobras ainda era uma empresa pequena, uma empresa que tinha apenas 10 anos de existência, onde ela produzia pouco petróleo, e as distribuidoras de petróleo, é bom que as pessoas saibam, eram todas estrangeiras. Então, o Mauro Borges, quando teve aquela ideia de criar a Despetrol, em 62,
ele tinha a ideia de criar uma empresa goiana que fizesse esse transporte, quer dizer, essa distribuição do petróleo. Mas não deu certo, embora isso foi lançado publicamente. Mauro Borges fez um comício na Praça do Bandeirante com quase 10 ou 20 mil pessoas. Eles andaram por todas as escolas de Goiânia, por esses rincões de Goiás, divulgando essa empresa. Tá? Fez um comício belíssimo ali, o sentimento nacionalista do povo goiano foi lá em cima. Mas foi uma empresa que não saiu da vontade política. Eu não sei quais foram as questões que atrapalhou essa ideia. Mas o Mauro Borges, olha bem, eu estou contando essa história para que vocês entendam que Mauro Borges tem um passado administrativo muito ligado às nossas questões nacionais e à defesa do patrimônio brasileiro. Mas, politicamente, Mauro Borges começa a fugir daquela linha nacionalista, daquela linha democrática, e ele vai se aliar aos conspiradores. Segundo companheiros nossos aí, o próprio Hugo Brox, ele conta muito bem que trabalhava no Palácio e chegou a interceptar comunicações do Ido Meneghetti, governador do Rio Grande do Sul, né, cifrada para o governador Mauro Borges. Tudo indicava que o Mauro Borges sabia que o golpe estava a caminho. Mauro Borges, ele toma uma posição interessante, porque no dia 31, ele não se manifesta. As tropas ficam aquarteladas e ele não se manifesta. Nós sabemos, por informação, que as pequenas tropas do Exército que estavam aqui na 7ª CSM, né, não eram golpistas. As tropas, o comandante do 10º Batalhão de Caçadores também não se aliava tanto ao golpe, embora lá dentro houvesse pessoas aliadas ao golpe. E existia também um outro quartel do Exército aqui, se não me engano, em Ipameri, que não estava obedecendo às ordens do Estado-Maior do Exército, que era favorável ao golpe de Estado. Mas o Mauro Borges, ele não toma uma posição. Ele vai tomar uma posição no final da noite do dia 31 para o dia 1º. Ele vai esperar o Amaury Cruz se decidir. Isso é uma opinião minha. Eu acho que ele espera o Amaury Cruz tomar uma decisão, porque a posição do Amaury Cruz, ela é fundamental para onde a história do Brasil caminharia. A verdade é que Mauro Borges apoiou o golpe, lança o manifesto à nação, e imediatamente, 2 dias depois, o que vai acontecer? Vão começar as prisões. Em Goiás, em Goiânia, nós tivemos 2 locais de resistência. Ali, na Rua 4, com a Tocantins, na sede da Confederação dos Trabalhadores do Estado de Goiás e da CGT, que o presidente era o senhor Pedro Ribeiro. Eu tinha 17 anos naquela época, acompanhei isso de perto. Eu acompanhei da sede da CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores. E tinha outro foco de resistência que era no Centro Acadêmico 11 de Maio, que ficava na Rua 20. O povo brasileiro, o povo goiano, embora as pesquisas indicassem que o presidente João Goulart tinha uma aceitação de até 60%, o povo brasileiro, ele ficou distante. Ele não saiu para as ruas. Olha, o Comando Geral dos Trabalhadores aqui, tendo à frente Pedro Ribeiro, obedecendo já uma determinação do Comando Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, a parte central, que já dias anteriores tinha decidido que, no caso de um evento armado, eles decretariam uma greve geral. Essa greve geral dos trabalhadores, decretada pelo Comando Geral dos Trabalhadores,
ela foi um fracasso no país inteiro. Em Goiás, distribuiu-se panfleto por tudo quanto é banda. Goiânia era pequena, Goiânia era uma cidade pequena, as coisas concentrou-se mais aqui. Conseguiu-se paralisar muito pouca coisa, sem mínima expressão. Já no dia 2, já não tinha mais nada o que fazer. As prisões começaram, e é bom que as pessoas tenham conhecimento. Naquela época nós não tínhamos uma Polícia Federal organizada, o Estado brasileiro não tinha um sistema de informações organizado como passou a ter depois e como tem hoje, mas tinha as DOPs e as DEOPs nos estados, que eram organizações fundadas lá na década de 30 e que passou pela ditadura do Estado Novo, passou pela redemocratização e sobrevivia, fazendo arapongagem, catalogando fichas de comunista, correto? Então, o melhor acervo que a repressão em Goiás teve, quando começou a prender o movimento social, que eram os trabalhadores, os estudantes, as pessoas de esquerda ligadas aos partidos comunistas ou outros mais, foram arquivos do próprio DOPS. Os primeiros arquivos, aliás, as primeiras prisões que vão se dar naquela época serão feitas pela polícia goiana, pela polícia comandada pelo governador Mauro Borges. Não vou nem citar aqui quem era do DOPS ou da segurança pública, porque isso é secundário, porque o chefe maior é o governador de estado. Tá? Então as prisões começaram, evidentemente que imediatamente o exército, ele já encabeçam as coisas, e nós veremos que as cadeias, tanto da casa de detenção, que fica aqui na rua 66, a cadeia do Sepaigo, elas se enchem. E lá também do 10º Batalhão de Caçadores. As prisões ficaram cheias. Mas é bom também que nós tenhamos em mente que do inquérito feito naquela época, nós tivemos aí 140 e poucos indiciados. Nenhum desse processo, desses indiciados, foi a julgamento. Os processos que vieram depois, aí sim as coisas foram complicadas. A tortura nessa época foi empregada, de forma muito generalizada. E os casos mais notórios são os casos do Paul Gutko, né, e do Hugo Brox. Naquela história da espionagem, né, que o Hugo Brox conta muito bem no depoimento que ele já prestou. Bem, nesse aspecto, essas prisões, evidentemente que vai ocasionar uma série de constrangimento, até para o próprio governador. O Tarzan de Castro, ele esteve preso aqui no 10º BC, na época do golpe, e as coisas pesaram em cima de Tarzan de Castro por causa de uma coisa muito simples. Ele tinha ligações de amizade com o governador. Se não me engano, ele devia ter alguma... não sei se ele tinha emprego no Estado ou não, mas ele tinha boas relações com o governador. Houve uma época que o governador Mauro Borges era um cara progressista, um cara que era muito ligado até a União Goiana de Estudantes Secundários. E quando prenderam o Tarzan de Castro, foi numa época, prenderam ele antes, mas ele permaneceu preso, porque instalou-se um outro IPM, ali no 10º Batalhão de Caçadores, que já tinha um objetivo específico de incriminar o Mauro a uma série de questões, tá? Acusando-o de comunista,
Mauro nunca foi comunista na vida dele. Pelo contrário. E o que vai acontecer? Prenderam muita gente e torturaram muita gente, inclusive o Saulo Taguatinga, para extrair dessas pessoas depoimentos para comprometer o governador Mauro Borges. Porque o que o governador Mauro Borges, quando ele faz o golpe de 64 em Goiás, ele adere ao golpe de 64 em Goiás, ele fez uma opção política. Mas acontece que ele vai se aliar a antigos inimigos da chamada UDN, que eram adversários dele, e que com a vitória dele, essa UDN ficou fora do poder. Quem ficaria no poder? Era o PSD. Então, essa UDN, ela vai tramar para derrubar o Mauro. A ninguém interessava, nem em nível federal, nem no nível estadual. Aqueles que tinham, desde 61, tramado contra o governo João Goulart e que queriam o poder a qualquer custo, jamais aceitaria Mauro no governo. Então Mauro cai por um erro de origem. Ele escolheu o parceiro errado naquele momento. E ele não vai resistir a todo esse embalo, porque as Forças Armadas, elas ficaram coesas em torno de determinados princípios e gradativamente a história vai demonstrar que os militares, quando tomam o poder em 64, eles não tinham praticamente uma estratégia de poder, mas eles foram gradativamente criando uma maneira de se perpetuar no poder, através de atos institucionais, e através desses atos institucionais, eles foram caçando mandatos, proibindo eleições para governadores, proibindo eleições para presidente, e o último não, o mais forte dele, o AI-5, em 13 de novembro de 1968, né, que vai praticamente aniquilar com todas as nossas instituições democráticas que ainda sobrevivia até lá. Em 66, em 1966, existia um partido chamado Partido Comunista do Brasil, que existe até hoje, PCdoB, que foi fundado em 1922 e que se reorganizou em Goiás em 1962 e tinha como proposta fazer a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista. Esse PCdoB, eu entrei para o PCdoB em 1963. Eu tinha 17 anos, nem 17 anos direito. Esse PCdoB em Goiás sobreviveu ao golpe. O Partido Comunista Brasileiro não. O Partido Comunista Brasileiro foi totalmente esfacelado com o golpe de 64 aqui em Goiás. O Partido Brasileiro foi totalmente esfacelado. O PCdoB não foi. O Tarzan era o dirigente máximo naquela época aqui do PCdoB em Goiás. Ele caiu, mas o PCdoB não caiu. O Tarzan sempre teve uma posição muito reta. Em 1966, não sei dizer como que o PCdoB cai em Goiás, é uma história muito complicada para falar rapidamente, e acontece que 4 companheiros foram presos, importantes companheiros, e eu queria dizer para vocês o seguinte: é muito complicado alguém julgar o outro. Por quê? Eu tenho na minha mente o seguinte: ninguém entrou numa luta clandestina, numa luta contra o governo, porque foi obrigado. Ele o fez de forma espontânea e voluntária. É uma luta voluntária. Você entra,
você sai. Você fica ou você não fica. Numa luta voluntária, eu digo uma coisa para vocês, é claro que existem determinados princípios que são princípios assim que norteiam, que norteavam e que norteiam um militante comunista, um militante socialista, um militante de esquerda. Mas só quem passou por um inquérito, por um IPM, só quem passou pelo processo inquisitorial sabe como as coisas acontecem. Formas de tortura existem várias, imensas, desde a psicológica à física. E é muito complicado você chegar e julgar um companheiro se ele foi mais ou menos resistente. Olha, eu estive preso 2 anos em Juiz de Fora, numa cadeia chamada Presídio de Linhares. Nós éramos lá em 80 presos. A nossa média de idade, eu tinha 22 anos, a média de idade talvez fosse a minha, 22 anos. Olha, tinha preso ali de 18 anos, 19 anos, 20 anos, 22, 24, 25, 30, 40, mas a média dava 22, 24 anos. As organizações que estavam presas ali em Juiz de Fora, olha, de goiano, por incrível que pareça, só tinha eu. Outros goianos passaram por lá, mas naquela época estava eu de goiano. Ali em Minas Gerais, quando prendeu a corrente revolucionária, prendeu todo mundo. Quando o Comando de Libertação Nacional caiu em Minas Gerais, caíram todos. E assim sucessivamente. Essa prisão de Juiz de Fora, eu queria até falar da prisão de Juiz de Fora, mas é um assunto tão longo que eu só queria dizer o seguinte, olha, em Juiz de Fora tem uma prisão chamada Linhares, acho que eu falei nela lá atrás, que ela fica no meio das montanhas. Juiz de Fora está numa região montanhosa da Serra do Mar. É uma cidade mineira que ela sofre mais influência do modo carioca de viver do que do modo mineiro de ver as coisas. Era uma prisão para presos comuns, antiga, para presos comuns de alta periculosidade. Estava dentro de um buraco praticamente, montanhas de todos os lados. As paredes lá eram quase meio metro de parede, as barras lá de... O cara vai serrar uma barra daqueles das grades, era quase que impossível, né? Que haja serra, essa cegueta comum para rodar. As celas eram celas individuais, muito pequenas, para cidadão cumprir pena ali dentro. Né? Eu só vou citar um fatozinho de lá, olha, a Polícia Militar Mineira, ela que fazia a segurança externa do presídio. Quem fazia a segurança interna do presídio, ali, o contato que tinha conosco, eram os funcionários, né? Funcionários do governo, que são, como é que eles são chamados? De guardas penitenciários, né? São chamados de guardas penitenciários. E a polícia não, tinha um batalhão da polícia lá tomando conta. O que esse pessoal da Polícia Militar Mineira fazia? Eu não sei o que deu na cabeça de minhoca desse povo. O termo é esse mesmo. Não sei o que dá na cabeça desse pessoal. Que eles tinham por hábito, não era todo dia não, mas com uma frequência muito grande, de apagar as luzes do presídio. Primeiro é o seguinte, o regimento interno lá eram celas individuais. Você ia tomar sol, banho de sol, e almoçava no restaurante, que é impossível eles levar 80 comidas para cada preso. Então você almoça no refeitório. Gente, eles apagavam as luzes às 8 horas para você dormir. E ficava do corredor aceso. Mas
eles pegaram o hábito de fazer treinamento. Esse treinamento deles nada mais era do que uma guerra psicológica, porque eles apagavam todas as luzes do presídio e começavam a dar tiro. Eles davam tiro eu não sei como é que eles parece que simulavam que o presídio estava sendo invadido, né? Acho que eles faziam isso. E davam tiro de metralhadora, de fuzil para tudo quanto é lado. E tinham as bombas. Eles usavam as bombas de impacto, eu não sei nem para quê, e jogavam nas paredes. Você sentia o prédio, sabe como é que é? Até estremecer. Mas o prédio é um prédio de praticamente uma fortaleza, né? O prédio é uma fortaleza. Isso durou um tempo considerável. Ali, no começo, a gente ficava muito tenso, mas depois nós acostumamos com aquilo, né? E por incrível que pareça também, nós começamos assim, quando eles começaram a fazer isso, nós começávamos a cantar, sabe como é que era? Então, os companheiros naquela época estavam muito assim ainda ligado à vitória do socialismo, né? Nós ainda era muito jovem, com muita energia. No começo, todo mundo ficou meio amedrontado, mas depois não, depois acostumamos. E nós começávamos a cantar músicas do folclore brasileiro, às vezes cantava hino nacional, às vezes cantava internacional. Você está me entendendo? Um dia, lá tinham 3 presos de Juiz de Fora. 3 presos. Um deles era o Valdo. Dos outros eu não lembro o nome, não. Você tem que entender o seguinte, que perto daquela região ali, existiam alguns moradores de pequenas fazendas, que ouviam aquela barulheira, né? Eu não sei se foi alguém lá, lá do presídio, que recebia... Olha, lá, o preso político recebia uma visita semanal. Eu recebi uma visita, 2 visitas eu recebi durante 2 anos. Porque minha família só morava aqui e é uma família que não tinha condições. O pessoal de Minas Gerais recebia visita normal, as visitas normais. Olha, soltaram um boato em Juiz de Fora, essa é história verdadeira, tanto assim que eles pararam com o negócio, que eles estavam fuzilando presos em Juiz de Fora. Eu, quando eu falei isso, dá vontade de rir, porque foi a única maneira. Olha, quem inventou esse boato, eu não sei. Segundo contam, alguns guardas, né, que trabalhavam, aqueles civis que trabalhavam diretamente ligados conosco, que muitos fizeram amizade com a gente, segundo contam eles, que foi uma rádio local que soltou essa notícia, que estavam possivelmente fuzilando presos políticos em Linhares. Eles pararam com aquilo. Pararam com aquele tipo. Eles chegaram um dia até a jogar dessas bombas de impacto no corredor. E olha lá que nós tínhamos 2 galpões de presos, e tinha o das mulheres que ficava do outro lado, né? E com as mulheres nós nos comunicávamos, elas eram menores, em menos número, elas só tinham parece que 12 ou 15, nós comunicávamos com elas cantando, né? Então a gente cantava daqui algumas músicas, e elas cantavam de lá outras músicas também. Eu aprendi muitas músicas naquela época, do folclore mineiro, né, que eu não sabia aqui em Goiás. Que, na verdade, todos eles praticamente lá eram mineiros, né? Mas são coisas assim, o seguinte, que tivemos uma greve de fome complicada nesse presídio, né? Uma greve de fome assim, que não foi assim deliberada, mas foi um momento de reafirmação de alguns princípios. É simples, elementar. Um preso, um companheiro, muito radical, ele desacatou um guarda penitenciário. Desacatou o cara. Ele estava errado. Deram a ele o quê? Um castigo. O que é o castigo? Ele não tomar o banho de sol, ele ser isolado dos demais e ir para outro bloco. 10 dias de castigo. Nós tínhamos um princípio, existia um princípio ali entre os presos de Linhares, embora eu tinha algumas discordâncias com algumas coisas, mas eu
eu acatava e aprovava esse princípio, era o seguinte, que a penalidade, o castigo aplicado a um, ele é automaticamente aplicado a todos. Isso, essa prática, ele se deu em decorrência do receio que nós tínhamos, tá, de qualquer coisa de ruim acontecer com um companheiro e você perder o controle. Então o companheiro fez isso e nós ficamos na cela. Então olha bem e entendam as coisas. Eu escrevi até um artigo detalhando essa história, né, difícil, complicada. Se você não sai, olha, apenas pela manhã eles te serviam um pouco de café e meio pão, um pedaço de pão assim, menos que um pão francês. 9 horas você ia tomar banho de sol, 11h30 você ia almoçar no refeitório, do refeitório você vai para a cela. 3h30 você saía da cela, ia tomar um resto de banho de sol, tomava banho lá, a água sempre fria, e outra coisa, lá era a região fria, viu? Depois você jantava e ia para a cela, só saía no outro dia 9 horas, 9h30. O que vai acontecer? Aquele cara que foi castigado, eles levam para ele a comida e o café, mas para você ele não leva. O café, como eles davam para você na cela, eles levavam o café, mas não levavam o almoço e nem o jantar. E o que vai acontecer? A fome vai ser feita sem fazer greve de fome. Então você vai comer todos os dias, aí no primeiro dia você toma aquele cafezinho assim, tudo bem, mas daí para frente você vai somando os dias, somando os dias. Como que esses dias não passavam? Nos 3 primeiros dias, eles faziam as refeições, colocavam lá no refeitório, você sentia o cheiro da comida, depois eles jogavam fora, do 3º dia para frente eles viram que nós não íamos voltar atrás, aí eles não fizeram comida mais, só faziam o suficiente. E aquele companheiro que estava lá de castigo, isolado, também ele não comia a comida dele. Né? Ele não comia a comida dele. O que acontecia? Nós não proibimos as pessoas, as visitas foram proibidas, né? E os pessoal de Minas Gerais, a maioria de Belo Horizonte, recebiam visitas e as visitas levavam comidas, né? Levavam pães, salame, uma série de coisas. E no meu bloco, quem cuidava dessa alimentação era eu. No bloco de cima, eu não sei quem era. Então, aquela comida que ficou ali comigo, eu tinha que repartir com o pessoal do meu pavilhão, que era lá por volta de 35 pessoas. Eu olhei assim e falei, ó, isso aqui vai dar, vai dar aí para uns 2, 3 dias, né? Ó, você tem que prolongar, vamos prolongar isso aí para 10 dias, né? Olha, a fração de ração foi bem pequena. Bem pequena. Saímos dali, olha, eu tinha que sair, eu era o único que saía da cela. Eles me permitiam todos os dias, todas as noites, sair da cela por volta de 8 horas. Para levar a ração para o pessoal, as porções. Do 5º dia para frente, você olhando para a cara dos companheiros, eles iam sentindo o que é a falta de alimentação. 7º dia, 8º dia, ó, sofrido. Não era uma greve de fome declarada, mesmo tomando, no 9º dia, no 8º dia, aquela raçãozinha nossa acabou. Quando eu vejo alguém falar que fez greve de fome deliberadamente, tomou só água, nós tomávamos muita água. Só tomando água aguentou 30 dias. Ah, meu Deus do céu, eu gostaria tanto de ver isso, ver se alguém me comprovasse isso. Porque esses 10 dias, tomando esse cafezinho, essa ração que a gente distribuía, gente, que era pouquinha. Olha, quando nós saímos para o pátio, no 11º dia, que foram 10 dias consecutivos,
o que eu pude ver em todo mundo. Eu perdi tanto quilo, na época eu pesava 64 quilos, né? Eu devo ter perdido talvez 1 quilo por dia, sei lá. Tá muito magro. Você vê o arraso. O que a falta de alimentação fez ali. Mas isso, de certa forma, esse sofrimento, e ao mesmo tempo não é um sofrimento, né? Ele amadureceu muito o grupo. Uma série de radicalismo que existia ali, eu senti que a coisa se atenuou um pouco mais. Então eu senti que o ser humano, ele é solidário. Quando a coisa aperta, quando as coisas se complicam, o ser humano é solidário. Nós vemos aí exemplos, muitos exemplos, né, no nosso cotidiano, das catástrofes que acontecem por esse mundo afora, né, das enchentes, dos tsunamis, etc. Né? E aí não dá a entender, por entender, como que o homem produz arma para matar e provoca essas guerras aí, só trazendo dor e sofrimento a todo mundo. Eu saí daqui, perdi o emprego, fui para o Rio de Janeiro e encontrei-me com o Nézio Natal. Nézio Natal, a gente nos encontramos em fevereiro de 1967 no Rio de Janeiro. Olha, foi uma alegria imensa, porque eu estava ali meio desorientado e o Nézio tinha sofrido uma condenação sobre o assalto ao tiro de guerra de Anápolis. E dali, eu e Nézio, ainda sonhando fazer uma revolução socialista no Brasil, eu e Nézio resolvemos ir para Cuba. Para que ir para Cuba? Porque Cuba naquela época nós sabíamos que estava treinando pessoas lá, para voltar e ser agentes revolucionários. Eu tinha 20 anos, o Nézio tinha, não sei, 23, 24. Então nossa vontade era ir para Cuba. Então nós fomos pedir o quê? Fomos fazer, como é que se diz assim, pedir o exílio. Fomos na Embaixada do Uruguai, mas lá estava o Tarzan havia fugido da fortaleza de Santa Cruz. Estavam ele lá, o Jamizali, o Parreira, o Tarzan. Então, nós pegamos e fomos na Embaixada do México, que ficava no, parece que 10º andar de um prédio. Olha, isso é coisa mesmo de jovem, sonhando que o México, que naquela época não tinha tradição de dar exílio para ninguém, sendo que eu já tinha tido uma prisão, processado, o Nézio com a condenação, nós esperávamos que o México nos daria exílio e de lá do México nós fôssemos para Cuba. Chegando lá, eles deram um tranco em nós dois, quer dizer, o embaixador, parece que foi o embaixador que me pegou e o adido militar pegou o Nézio. Nos ameaçaram, a história é essa, nos ameaçaram o seguinte, ou vocês saem daqui, ou nós vamos entregar vocês para a polícia. Olha, nós sabemos que dentro do ponto de vista da lei do exílio e da solidariedade, e o México naquela época era um país de governo democrático, esse posicionamento da embaixada mexicana era um posicionamento horroroso. Eu simplesmente pedi para ele o seguinte, tudo bem, nós vamos embora. Eu notei que o cara não estava blefando. Ele não estava blefando de jeito nenhum. Tanto que aconteceu a mesma coisa com o Nézio, que quando nós encontramos lá na sala, o Nézio falou a mesma coisa, ó, a prensa foi violenta, vamos embora, vamos embora. Só que nós pedimos o seguinte, olha, chame um táxi e o secretário de vocês nos acompanha até no táxi. Aí o cara desceu conosco, tudo, ofereci até dinheiro para o táxi, falei, não precisa. Nós pegamos um táxi, demos umas voltas dentro do Rio de Janeiro e a coisa acabou por ali mesmo. Depois disso, alguns dias depois, o Nézio, eu fui para São Paulo e o Nézio ficou no Rio de Janeiro e daí ele teve contato com o partido e foi para a União Soviética.
Mas eu só contei esse fato, assim, que é um fato assim, que até é pitoresco dentro da minha vida. É que o jovem, né, ele é capaz, né? Enquanto você é jovem, você tem muita energia e você pensa longe, e muitas das vezes você perde a vida heroicamente, sem nem saber o que está fazendo. A verdade é essa. Às vezes sem nem saber o que estava fazendo. Na verdade, eu e Inés, depois raciocinando, nós chegamos à conclusão que aquela atitude nossa de pedir assim na Baixada do Médio para ir para Cuba era uma coisa sem sentido, né? Que nós estávamos até sem contato com a organização naquela época. E continuando, eu volto para Goiânia. Eu fiquei 7 meses em São Paulo, volto para Goiânia. E fundamos um grupo aqui chamado Grupo Condor. Grupo Condor. Nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas. E com o objetivo, naquela época eu ainda tinha na minha cabeça a Revolução Armada. O Juarez também, Juarez Ferraz de Maia, professor da universidade de jornalismo. Aqui em Goiânia, nós continuávamos militando abertamente no movimento estudantil e clandestinamente também contra o governo. Mesmo eu já tendo sido preso pelo PCdoB, com um processo pesado em cima. E com essa prisão, eu e o Juarez, e ele já tinha também o Juarez também tinha um processo da AP, e tinha esse problema aqui. Nós continuávamos reorganizando o movimento estudantil e continuávamos também em questões clandestinas contra o governo. Aí pensamos o quê? Pensamos em fazer algumas ações armadas, mas antes, eu não estou querendo citar nome aqui não, que eu não sei se as pessoas gostam, mas o Telmo de Faria, já falecido, ele e o Izu deram uma ideia, outros também, vamos fazer uma panfletagem. Existia um problema sobre as terras brasileiras, terra na Amazônia que está sendo vendida a estrangeiro, tudo, então fizemos um panfleto e fomos fazer uma panfletagem à noite, olha bem, à noite, de 2 em 2. Aí nesse grupo estava o Laerte Guedes, querido amigo Laerte Guedes, estava nesse grupo. Laerte foi para o outro lado. À noite, depois da meia-noite, você colocar panfleto, nós com medo de ser presos pela polícia, olha bem, que é jovem, né? Eu tinha 22 anos, o Juarez tinha 21. Distribuir panfleto contra o governo, durante o dia nós tínhamos medo de ser presos. Então vamos fazer isso de noite. Nós não pensamos que à noite também existe o perigo da ronda. Né? Da ronda. E fomos. Está até aqui um documento aqui no processo aqui. Eu e o Juarez na 68 ali, um carro da PM, quer dizer, um carro da Polícia Militar, fazendo uma ronda normal, nos vê entrando dentro quer dizer, abrir os portão para deixar os papéis debaixo das portas das casas. Olha que ingenuidade, né? De repente, os caras já vêm em cima. E nós vamos correr. O Juarez, de imediatamente, ele tropeça e cai. Oh, meu Deus, quando eu lembro disso, vontade de rir. O Juarez cai. Aí eu volto atrás para ajudar o Juarez a levantar. E vamos correr. O Juarez logo é pego e eu fui me pregar já atravessando a Independência. Eu e o Juarez simulando que estava brigando. Não adiantou nada, eles pegaram aquele monte de panfleto com a gente. Nós devíamos ter cada um, acho que devia ter uns 100 panfletos, 200 panfletos cada um. Ficamos presos lá. Olha, esse negócio deu o que falar. Olha, esses panfletozinhos deu um processo de 500 páginas. Um processo de 500 páginas. Esse processozinho deu a mim 1 ano de cadeia e deu ao Juarez 10 meses de cadeia. Quando houve, o advogado entrou com recurso no Superior Tribunal Militar, eu cumpri 10 meses de cadeia disso aqui. Ó. O Juarez conseguiu fugir na época que eu estava preso, ele estava solto já nessa época e conseguiu ir para o exílio. Mas isso é uma história muito engraçada, porque eu queria também agradecer ao senhor Rômulo Gonçalves, o advogado, que nos visitou
nós contamos uma bela história para a polícia, uma ótima história para a polícia. Eu e Juarez ficamos sozinhos à noite na cadeia, ali na casa de detenção. O delegado não tinha noção do que era. Eu e Juarez bolamos uma história e dizemos o seguinte, que o Gilbertinho, criamos um personagem, o Gilbertinho, que nos procurou a mim, a ele, cada um contou uma história, né? É o que eu falei, você tem que contar uma boa história. Né? Lavraram o flagrante, ninguém caiu. O grupo ficou intacto, ninguém caiu. Tá? 30 dias depois, 10 dias depois eu fui visitado pelo advogado Rômulo Gonçalves na cadeia, ele entrou lá dentro. Achou um absurdo, porque o que o panfleto diz, não atenta contra a segurança nacional em nada, praticamente. Né? O senhor Rômulo Gonçalves conseguiu. Ele entrou até com o habeas corpus, naquela época existia o habeas corpus ainda. O habeas corpus só vai acabar com AI-5, em novembro de 68. O Rômulo Gonçalves, ele entra com o habeas corpus, mas o habeas corpus nem julgado foi. Porque o Rômulo Gonçalves, através de um amigo que trabalhava lá na auditoria da 4ª Região Militar, no Juiz de Fora, ele consegue demonstrar, o cara foi nos visitar dentro da prisão, que olha esses panfletos aqui. E o juiz não aceita a denúncia do promotor. Então, nós fomos soltos com 30 dias. 4 meses depois, o processo dá andamento. Mas vejamos bem, que a história julgue e que a história condene quem tem que condenar. O promotor de justiça da 4ª Auditoria Militar, Dr. Simeão, ele fez o que era de praxe, recorrer ao Superior Tribunal Militar. Mas quem era o presidente naquela época do Superior Tribunal Militar? Era o ministro general de Exército Olímpio Mourão Filho. Foi o cara que começou o golpe de 1964. Ele era comandante do 4º Exército. Ele com Magalhães Pinto que começou. Você acha que você tendo uma corte de justiça comandado pelo general Olímpio Mourão Filho e depois seguidos do ministro, suponhamos, vou pegar um aqui interessantíssimo, que é a história que julga esses indivíduos. General Ernesto Geisel. Está aqui o nome dele aqui, General Ernesto Geisel. E vem mais um monte deles, Grumóis, que foi ministro o brigadeiro Grumóis. Tá? Gente, esse pessoal era todo de extrema direita. Eu tentei uma vez localizar o filho do Peri Bevilacqua. Peri, ministro, preste bem atenção, ministro de Exército, Peri Constante Bevilacqua. Olha bem, Peri Bevilacqua foi o único voto, naquele momento, numa corte, dentro da estrutura militar brasileira, o Superior Tribunal Militar é o mais alto. Estavam julgando um processo de 2 jovens, um de 21 anos, o outro de 20 anos, sobre um panfleto que falava de vendas de terra na Amazônia. O general Peri Bevilacqua foi contra todos os outros ministros. E por causa disso, de Peri Bevilacqua, na época do golpe, ter sido intermediador entre o presidente João Goulart e o sublevado, tentando encontrar o caminho, inclusive o Juscelino Kubitschek também fez esse papel. Peri Bevilacqua, por causa de umas certas decisões que ele tomou durante como general, antes do golpe e após o golpe, ele acabou sendo, como é que se diz, entre os militares, eles aposentam de forma compulsória. Inclusive, o filho dele é militar,
Alguns anos atrás eu vi esse rapaz pela imprensa, disse que não aceitaria nada em relativo ao pai dele. E eu gostaria de um dia até chegar à mão desse rapaz, desse senhor, que se não me engano é coronel do Exército, como é que é, o voto do pai dele nisso aqui. O que diz o Peri Bevilacqua? Nega o provimento, olha bem, ele diz que nega provimento do recurso. Que recurso? O juiz não aceita a denúncia. O promotor da 4ª Auditoria Militar faz um recurso junto ao Superior Tribunal Militar. Todos aceitaram para dar continuidade e nos ferrar. Peri Bevilacqua diz o seguinte: nega o provimento ao recurso. Voto vencido. Está até escrito aqui, ele escreveu no processo, a mão, correto? E está batido a máquina no processo, voto vencido, que foi o único. Nega o provimento de recurso, porque os boletins, quer dizer, o panfleto, né? Longe de ameaçar a segurança nacional, quer dizer, o boletim ameaçava a segurança nacional, alertam as autoridades para o fato insólito da alienação, quer dizer, da venda em grande escala de terras a grupos estrangeiros, principalmente norte-americanos. Ponto. Não há nos autos do processo, deste processo, fato caracteristicamente criminoso, como bem assinala o doutor auditor em seu fundamento no despacho das folhas 62 e 63, negando-se a receber a denúncia. Aí ele termina. Muito obrigado, Peri Bevilacqua. Um brado de alerta e de patriotismo não pode ser confundido com crimes dos artigos 14, 19 e 38, item 2 do Decreto-Lei 314. Estava nos enquadrando em tanto artigo aqui que, na verdade, ele não via, na verdade, não havia nada. Quando esse processo chega a julgamento, eu estava na auditoria, eu estava preso e assisti todo o julgamento presente, né? As coisas mais absurdas que você possa imaginar. Quando o Mourão Filho, junto com o senhor Ernesto Geisel, que fazia parte aqui do grupo de julgadores, né, do Superior Tribunal Militar, decidiram continuar esse processo, nós fomos chamados à auditoria para o primeiro passo do processo, que é o quê? Qualificação. Chegando lá, o que vai acontecer na 4ª Auditoria Militar? Eu já fomos intimados e fomos chamados lá para Juiz de Fora, para a qualificação. O que é qualificação? Você chega lá, eles vão pegar o nome seu, patati patatá, uma coisa que já está lá dentro do processo. Porque quando foi formulado o auto de prisão, todos esses dados eles já têm. Mas chegando lá, o que vai acontecer? O promotor, baseado que eu era membro eu era suplente do Comitê Estadual do PCdoB em Goiás, um partido que eu muito me orgulho de ter pertencido e que defendo de unha e dente hoje. O promotor resolveu pedir, baseado no antecedente meu e baseado no antecedente do Juarez, e achando que nós éramos periculosos e atentavam contra a segurança nacional, pediu uma coisa engraçada: confinamento. Pediu o quê? O que é confinar? Confinar é você pegar um cara e restringir, não prender, mas você restringir a liberdade dele, né, os movimentos dele. Naquela época, tinha um brasileiro que estava
cumprindo essa pena de confinamento lá em Cáceres, em Mato Grosso, que era o Jânio Quadros. Aí o que acontece? 2 estudantes, sem significação nenhuma, né? Eles militares estavam jogando nas nossas costas uma responsabilidade tamanha que nos confinaram. Correto? E por unanimidade ele pede o confinamento e por unanimidade a auditoria, quer dizer, os militares que estavam lá, não sei quantos eram, se eram 7 ou 8, né? Por unanimidade, decreta o confinamento. Mas que coisa de doida é essa? Eu fico pensando, meu Deus do céu, esse processo aqui eu vou ter que entrar com outro processo contra o governo para dizer o seguinte, esse processo não tem lógica. Uai! E esse confinamento nos deu trabalho demais da conta, que nós voltamos, olha, pra você ter uma ideia como é que a coisa era séria, porque lá na auditoria tinha gente da imprensa lá, e vazou para a imprensa. No outro dia, a Folha o Popular divulgou na primeira página, esse jornal deve estar arquivado lá, na primeira página deu lá, estudantes goianos são confinados, Marco Antônio Juarez. Pô, esse período de confinamento era período que eu e Juarez tínhamos que ir constantemente à Polícia Federal, ao DOPS, para marcar a presença, não podia sair do perímetro urbano de Goiânia, e qualquer coisa que acontecesse, os caras estavam te recolhendo e te prendendo. Correto? Era uma maneira de monitorar o cidadão que eles achavam que exercia, e mesmo assim, eu e Juarez, nós éramos loucos. Eu acho que eu e Juarez, nós éramos irresponsáveis mesmo, porque nós continuamos fazendo tudo a mesma coisa. Tanto assim que eu fui preso. Em 1969, em abril de 69, fui preso em flagrante com um grupo de estudantes numa reunião. Correto? Nessa época eu já tinha entrado, nessa época eu já não acreditava mais na luta armada. Em 69 eu não acreditava mais na luta armada e entrei para o PCB. E fui preso com esse pessoal. E aí eu já fiquei preso definitivamente, né? Definitivamente, que foram aí alguns anos. O que eu queria deixar a vocês que por acaso tiver contato e ver isso é o seguinte. Eu tenho hoje 65 anos, faço em outubro 66 anos. Estamos no ano de 2012, tá? 65 anos fazendo, no final do ano, 66. Quando eu olho para trás, mesmo quando eu tinha 40 anos, 35 anos, e vejo um jovem de 21 anos, 20 anos, e um cidadão, um militar de 60, 70 anos, 60 anos, e está julgando um jovem da forma tão arbitrária com que eles faziam, dá para você chegar a uma conclusão seguinte, esse pessoal está doido. Né? Alguma coisa de insanidade existia naquela geração. Eu não sei o que é, o que se passava. A lógica da tortura é uma lógica tão abominável que muitas das vezes você pega um jovem de 20 anos e leva o rapaz à tortura, dificilmente ele aguenta. Você exigir do ser humano algo santo, heróico, isso é muito bom, muito bonito na literatura, né? Isso é muito bonito na literatura. Na vida real, no contexto, no momento que está se vivendo. Eu até costumo dizer o seguinte, olha, quem não consegue contar uma boa história, ou ter muita resistência, ele não escapa. A realidade é essa. Tanto assim que eu gostaria de dizer uma coisa, olha, ser humano, hoje eu me bato muito, eu costumo escrever quase toda semana no Diário da Manhã, e eu sempre fico batendo num ponto central que eu considero importante no ser humano, na civilização, que é o respeito pelo outro. Você enxergar o outro, você respeitar o outro. E isso não existia naquela época.
Nesse processo inquisitorial não existia respeito ao outro. Não existia respeito a ninguém. Agora pergunta-se, o homem, do ponto de vista religioso, as pessoas que são religiosas vão dizer o seguinte, não, o homem está aqui na Terra, por quê? Porque Deus quer e ele tem uma missão, cada um tem uma missão. De acordo com a religião, ele tem a sua convicção. Eu não sou religioso, sou ateu. Mas acredito numa coisa, a capacidade imensa que o ser humano tem de criar, tanto para o lado bom, para o lado mal, é imensa. E eu acredito que o lado bom é o mais importante. E reconhecer no outro um irmão, respeitar o outro como um parceiro que o acompanha para sempre. Reconhecer que a morte é a única certeza que nós temos nessa nossa vida. Nós temos que pensar muitas vezes naquilo que nós fazemos. Por isso é que eu afirmo que uma pessoa, para infligir dor física ou psicológica na outra, tem que ser ou monstro ou estar imbuído de sectarismo tal que o segue perante a realidade de si mesmo. Então a tortura, a lógica da tortura, é a lógica do louco, é a lógica da morte. Não acredito que o ser humano nasceu para bater, para matar e para infligir sofrimento. Se eu estou aqui falando, aqui, dando esse depoimento, é porque eu acredito nisso. Eu acredito que é possível o homem construir um mundo melhor do que o que foi antes, melhor do que é hoje, construir uma civilização melhor, em que os direitos humanos sejam realmente protegidos e que o homem jamais seja o carrasco do próprio homem. Então, sobre a questão de tortura, que foi uma coisa comum em toda essa história, a minha opinião é essa. E eu acho que o povo brasileiro tem que cada vez mais ter consciência desses fatos, para que não se repitam mais. Em 1972, o Partido Comunista Brasileiro, ele caiu em Goiânia. Esse Partido Comunista Brasileiro cai em Goiânia, em Goiás, numa época que a esquerda armada no Brasil já estava toda na cadeia. A esquerda armada no Brasil já estava toda na cadeia. Agora, como eles não tinham muito o que fazer, foram o seguinte, foi cuidar do Partidão. E com isso eles mataram 1/3 do Comitê Central do Partidão. Em Goiás, eu como já não pertencia mais ao Partidão, porque eu não entrei nessa história aqui do Partidão, que é uma questão que eu estou escrevendo sobre ela, né? Mas eu pertencia ao Partidão até mais ou menos 71, 69 a 71. As prisões do Partidão se deram de forma assim, desde a direção estadual até no nível de base. A tortura campeou solta, inclusive nos depoimentos que tem aí que vocês têm lá, relatam essas torturas, né? E é quando vai acontecer a morte do Ismael. A morte do Ismael vai acontecer num momento complicadíssimo, porque, olha, o Ismael, ele completa 18 anos na cadeia. É onde eu volto àquela ideia, gente, como que um cidadão, olha, eu do ponto de vista dos 40 anos, dos 65 anos que eu tenho, eu olhar para trás e ver um jovem de 18 anos é muito criança. Se levar um rapaz
18 anos, 17 anos e pouco, a tortura e levá-lo à morte. É uma coisa extremamente complicada. As coisas não podem ficar assim. As coisas têm que se esclarecer. A Comissão da Verdade, ela há de esclarecer isso aí. Por causa disso é que eu coloquei lá aqui. A questão da ditadura no Brasil, ela vai se afunilando. E os horizontes do povo brasileiro, ele se alarga. As nossas possibilidades de desenvolvimento humano, não coloco nem de desenvolvimento como um todo, vou colocar desenvolvimento humano. E na questão da democracia, que vai cada vez mais o país se tornando um país mais maduro e democrático, eu acho que os horizontes se alargam. Mas o que vai acontecer? O fato que eu quero contar aqui. Quando o Ismael foi preso, ele foi preso com uma série de documentos que o incriminavam. Incriminavam como? Eram documentos que, mesmo ele sendo muito jovem, ele tinha muita responsabilidade dentro de um partido clandestino. E ele tinha documentos com ele que ele tinha que dar explicações, documentos sobre a constituição do Comitê Estadual ou de outras coisas mais. Eu acredito que a barra pesou tanto em cima de Ismael que fisicamente ele não se aguentou. No dia que ele morreu, o irmão dele, o Luiz Silva, de Jesus, eu e o Luiz Silva, nós fomos lá no Dom Fernando Gomes dos Santos. Uma conversa com o Dom Fernando foi uma conversa tensa, muito emocional, muito emotiva. O próprio Dom Fernando, aliás, o Dom Fernando fumando muito, uma pessoa que eu sempre admirei, sempre gostei, fumando muito, saí de lá até preocupado com o cigarro que estava fumando demais da conta, ele fumou um cigarro atrás do outro. Nós fomos lá para relatar o acontecido. Dom Fernando disse para nós o seguinte, que aquilo para ele não era novidade, que ele sempre tem recebido, né, denúncias, né, de torturas e de outras coisas mais praticadas pelos órgãos de segurança no Brasil. Eu cheguei a aventar com ele a possibilidade dele ir até a casa da família, que o corpo estava sendo velado lá na casa do Ismael. Ele disse que não iria no momento, porque ele tinha certeza que a polícia ia tirar partido disso contra ele e até contra a própria família. Mas ele disse que iria depor lá. Mas o que ele pediu para nós de importante, de interessante? Ele pediu toda a documentação do Ismael, um relato de tudo que aconteceu e que tirasse fotografia do Ismael. Queria pegar tudo isso e, através da mala diplomática do Vaticano, ele ia enviar para a Europa, ia enviar para o Vaticano. Naquela época, a igreja, embora a igreja tenha apoiado, grande parte da igreja tenha apoiado o golpe de 64, mas logo depois a igreja muda de posição. Então você vai ter histórias e mais histórias de padres, sabe como é que é? Sendo aí presos, torturados, né? E o Dom Fernando, nesse encontro que eu tive com ele, junto com o irmão do Ismael, Luiz Silva, que fomos lá tentar encontrar um caminho de que essa denúncia não ficasse por aqui, sabe como é que é? Ele escutou e deu prosseguimento. Pelo menos eu passei isso para os irmãos, para a família, e acredito que tudo foi feito e foi mandado para fora. É uma coisa lamentável, né? A morte do Ismael, em 72, quer dizer, nós temos aí 40 anos já. Seria um senhor hoje de 59 anos, né? Mas morreu muito jovem. E eu espero que esses crimes cometidos, essas barbáries cometidas, esses absurdos cometidos, né, a Comissão Nacional da Verdade venha e esclareça, venha e torna público os responsáveis, aqueles que não respeitaram a vida como um todo. Porque uma coisa é certa, olha, o respeito pela vida como um todo, a vida é efêmera, né? Transitória, passageira.
Todo ser biológico ele tem um ciclo de vida, mas ninguém tem o direito de interrompê-la. Ninguém tem o direito de matar a ninguém. Ninguém pode se arvorar a ser Deus e ser o juiz e determinar que o outro tem que morrer. Eu acho que a tortura e a morte de Ismael é uma das coisas mais horríveis, né, da história goiana. E o desaparecimento do Marco Antônio, né, e ninguém sabe a circunstância da morte desse menino. Então eu gostaria que a Comissão Nacional da Verdade, né, conseguisse, né, e oxalá nós consigamos desvendar tudo isso. Muito obrigado.